Então vamos lá, será que o Pix vai ser taxado ou não, né? Nos últimos dias começou uma discussão em todas as redes sociais depois que a Receita Federal publicou uma portaria ali onde eles diziam que as transações a partir de R$5.000 para pessoas físicas e de R$15.000 para pessoas jurídicas passariam a ser melhor verificadas pela Receita Federal. Repara bem, eles não utilizam a palavra taxação, não utilizam a palavra novo imposto, não utilizam nada disso, não foi criado nenhum tributo novo. O que eles disseram foi, a partir de agora, esses valores movimentados, e não que você tem que movimentar, se eu movimentei R$1.000, 5 vezes, você vai ser verificado ali para verificar o que passou na sua conta e etc. Quando isso aconteceu, algumas pessoas começaram a falar, olha, isso aqui pode prejudicar principalmente os trabalhadores mais pobres, aquelas pessoas sem muita condição que movimentam esse dinheiro vendendo brigadeiro na rua, vendendo morango, vendendo piqui em Goiás. Então, as pessoas que vendem esses produtos, normalmente eles chegam a faturar até mais do que isso, só que eles têm um custo para fazer isso. Os pedreiros também, o cara vai fazer uma empreita, né? O dono da obra transfere lá para ele R$10.000 na conta dele, na conta pessoa física dele mesmo. Ele vai ali na loja de material de construção, gasta uma parte desse dinheiro. A diária dele, por exemplo, é R$1.000, mas ele gasta 4.000 com cimento, com outras coisas que o cara transferiu direto para ele. Então essa pessoa também seria pega ali, teria que pagar um tributo em cima disso. Foi essa a discussão. E a grande verdade é que a Receita Federal já verificava esses valores com relação aos bancões. Então o Itaú, o Bradesco, né? Esses bancos do Brasil, esses bancos maiores, eles já forneciam essas informações. A Receita Federal mudou a portaria e ampliou a fiscalização a partir do dia 1 de janeiro de 2025 para outras instituições financeiras, Mercado Pago, essas contas globais que você tem, esses banquinhos menores. Então, foi uma mudança que não era uma mudança que era para gerar tanto frisson. Só que, a partir do momento que a Receita publica essa portaria, dizendo que vai começar também a utilizar IA para cruzar as informações, as pessoas perceberam, olha, tem muita gente hoje, trabalhador informal no Brasil, que na verdade não paga o imposto devido. E ninguém achou justo, né, colocar essas pessoas para começarem a pagar esse tributo, porque isso mexeria no valor que essas pessoas conseguem faturar. É basicamente uma pessoa que não tem um CLT, não tem nada, essa pessoa tem um trabalho de subsistência, se ela começasse a ser verificada, diminuiria ainda mais essa capacidade. Aí, a Receita Federal fez alguns esclarecimentos sobre acusações que nunca foram feitas, né? Ninguém falou sobre criação de tributo novo, mas a Receita se defendeu primeiramente tentando tirar o corpo fora. Então foi a Receita Federal dizendo assim, olha, a gente não vai criar tributo nenhum e tal, mas ninguém disse que ia criar. Então essa foi a primeira resposta. Né? Por quê? Porque começou as tias do Zap a compartilhar um monte de coisa, a galera ficou doidona. E aí depois disso, a Receita publicou um outro memorando falando, o objetivo da medida é combater a evasão fiscal e a sonegação de impostos, focando em movimentações financeiras atípicas que possam indicar irregularidades. O secretário especial da Receita Federal, o Robinson Barreirinhas, afirmou que essa fiscalização não tem como alvo o trabalhador ou pequeno empresário, mas sim atividades suspeitas como lavagem de dinheiro ou movimentações realizadas ao crime organizado. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que eles esperavam, né, uma reação um pouco mais neutra. Eu acredito que eles não esperavam que a população fosse realmente ficar revoltada com isso ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que a gente tem visto no Brasil, nos últimos meses principalmente, é um empilhamento de pressão, né? Primeiro começou com a taxação da Shein, né? Começou com essa conversa de tributar as importações, começou com um monte de tributos menores e foi ali toda hora discutindo imposto, de modo que a população já tá meio que agoniada. As pessoas já estão assim, olha, falou que é tributo, falou que é imposto, a gente já tá 100% ninguém tá mais ouvindo o que tá acontecendo. E aí, eles tentaram aumentar essa fiscalização ali, acho que para não criar novas leis tributárias, eles acharam como uma mudança na Receita Federal, simplesmente publicar assim, olha, agora a gente vai usar IA para comparar e vamos observar isso aqui, não ia dar grandes diferenças. Eu acho que eles pensaram que a população não ia perceber isso, principalmente pela data que foi publicado, né? A partir de 1º de janeiro foi publicado realmente na virada do ano. Acho que pensaram que não ia ter ali grandes consequências aplicar essa nova medida no início do ano. Só que, como a população já tava, né, saco cheio de ouvir falar de imposto, todo mundo, de esquerda, de direita, de bandinha, tá todo mundo puto. Então a galera ouviu aquilo ali e já começou, cara, uma loucura. Essa foi a primeira coisa que furou a bolha totalmente, né? Começou ali no X e na internet aqui no YouTube, alguma coisa. Quando você foi ver, a população inteira tava falando sobre esse assunto, ao ponto de ter música. Agora ficou feio, é pra lascar o peão, até pra dar o priquito tem que pagar o leão.
E aí, nesse caso, eu acredito que a Receita Federal tenha recuado fortemente disso. Por quê? Porque a gente está na prévia já do ano eleitoral. O Brasil está sempre ou à véspera de uma eleição, né, que é como tá, e no dia seguinte da eleição a gente já está à véspera da próxima. Então, a gente já está muito próximo do ano eleitoral ali. Não é bom pro Lula esse tipo de medida nesse momento. Não é legal ali pro Lula, não é bacana, né? Então, obviamente, eles já ficaram pensando, putz, isso aqui pode ser que afete os números do Lula, pode ser que diminua ainda mais a popularidade, e já começaram a mexer. E aí, o que a Receita disse? Depois, para se defender agora, que com alguns argumentos bem interessantes. A Receita falou do impacto na declaração do imposto de renda. Então a Receita destacou que o reforço na fiscalização vai permitir ela a fornecer dados mais precisos na declaração pré-preenchida do imposto de renda, reduzindo a chance de erros e, consequentemente, a possibilidade do contribuinte cair na malha fina. Então o que eles estão falando? Olha, vocês estão falando que mais gente vai cair na malha fina? Pelo contrário, a gente simplesmente tem os dados aqui e realmente você, com a declaração pré-preenchida, vai conseguir, mas não vamos utilizar para malha fina. Não faz nem sentido. É uma contradição por si só essa frase. Então é o seguinte, de duas uma, ou a Receita parou de cumprir a lei nacional, e aí eu acho meio estranho, né, ela avisar isso, porque ela tem os dados, ela tem a declaração pré-preenchida, se você não preencher, ela não te autua? Como é que funciona isso, Receita Federal? Adoraria entender como que isso pode ser. Porque é o seguinte, vocês têm acesso aos dados, vocês sabem me cobrar direitinho, conseguem me mandar, se eu preencher meu CPF, vai vir a cobrança, mas se eu preencher errado, vocês não vão fazer nada. Vocês vão olhar e falar, pô, não, como se é autônomo, tá liberado? É isso? Estranho. Tá? E aí tem a periodicidade de envio de dados também. As instituições de pagamento deverão informar a Receita de forma semestral por meio da e-financeira, que integra o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. As transações realizadas entre janeiro e junho de 2025 deverão ser informadas até o último dia de agosto, né? E as de julho a dezembro até fevereiro do ano seguinte. E a Receita Federal também, né, nos dias mais recentes, são várias notas, eu compilei tudo que a Receita disse nos últimos dias. Diz o seguinte, tem respeito ao sigilo bancário, a Receita Federal assegurou que o recebimento das informações será feito em absoluto respeito às normas legais do sigilo bancário e fiscal, não permitindo identificar a origem ou a natureza dos gastos efetuados. Olha, a natureza eu até creio, tá? Mas agora, isso aqui é muito absurdo, isso aqui não faz sentido, é um contrassenso louco. Então a Receita tá falando que não consegue identificar a origem e etc. Como que eu vou ter uma declaração pré-preenchida, então? Como é que eu vou digitar meu CPF e vai aparecer meus dados de transferência se vocês respeitaram meu sigilo bancário? Não tem como, né? Essas coisas aqui, elas não se encaixam ali. Então, o que eles estão dizendo é, não há motivo para preocupação com relação a isso, nesse momento a gente não tá mexendo em nada disso e tal. O que eu acho? Vou dar agora a minha opinião de verdade. Eu acredito que a Receita Federal, nesse momento agora, depois da reação que teve, não só na internet, como na vida real mesmo, essas coisas da música, quando atinge até as camadas mais pobres da sociedade, atingiu todo mundo essa informação, eu acredito que nesse momento a Receita Federal não vai fazer nada. E pode até ser que se o Lula for reeleito, como é mais populista, não faça nada. Mas não dá pra negar que quando você cruza informação de A, quando você cruza isso com o Pix, uma base de dados muito bem alimentada como é, e um sistema centralizado como é o Banco Central, que passa tudo por lá, não tem como negar que nos próximos anos isso aqui comece a ser utilizado para colocar pessoas na malha fina. Não tem como. E você nem precisa colocar todo mundo. Se você colocar 1% da população, por exemplo, na malha fina com qualquer dado aqui que veio errado, que a pessoa não declarou, ou obrigar a declaração pré-preenchida, que é o que eu acredito que eles devem fazer no futuro, né? Ó, agora você tem que usar a declaração pré-preenchida aqui. Você não pode mais preencher. Em algum momento eu acho que vão fazer isso, né? Porque não faz sentido. Ou você só vai corrigir a declaração pré-preenchida, mas aquilo que está na pré-preenchida você é obrigado a informar. Acho que vai ser isso no futuro. Não dá para negar que isso aqui vai sim, em algum momento, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai sim em algum momento aumentar esse tributo para as pessoas que hoje sonegam. Hoje o Brasil tem quase 600 bilhões de reais em sonegação. E muitas vezes, quando eu falo isso aqui, todo mundo pensa assim, você está falando de grandes empresas, você está falando de grandes conglomerados. Pessoal, não. As empresas no geral, eu já expliquei isso em alguns vídeos anteriores, mas vou explicar novamente. As empresas grandes no geral, o que elas fazem não é sonegação fiscal, o que elas fazem é elisão fiscal. Tem uma diferença muitíssimo grande. É assim, eu estudo todas as 430 mil normas tributárias brasileiras, procuro uma exceção e eu opero dentro dessa exceção. Por exemplo, eu tô aqui vendendo bombom, que é chocolate, o tributo para chocolate, vamos supor que seja 30%, né? E aí eu verifico que o wafer de chocolate, que é aquela bolacha, aquele biscoito, ou bolacha padrão ali que tem na cesta básica do Brasil, aquilo é um produto imune a esse imposto, porque é um produto que compõe a cesta básica. Aí eu vou lá no sonho de valsa, altero a embalagem, que tira aquela abertura, né? Transformo aquela bolinha num tipo um wafer ali, tiro o leite ou alguma coisa e pronto. Agora tem um produto que está imune à tributação de modo geral, né? Federal e estadual, simplesmente por uma alteração na característica do produto. Isso toda empresa faz. É o estudo dos tributos e tentar ir ali para uma elisão fiscal, né? Eu presto um serviço, junto com esse serviço eu começo a vender um produto para encaixar a alíquota de produto e não de prestação de serviço, porque a alíquota de produto é menor. E aí a gente vai fazendo esse tipo de coisa até chegar no menor tributo possível. As empresas fazem isso. Isso é muito diferente de sonegação fiscal. A
elisão fiscal. Agora, o que a pessoa, o profissional autônomo, ele faz no geral? Um pedreiro ali, um marceneiro, etc. Você vai conhecer pouquíssimos que sabem declarar imposto de renda. A grande maioria, pode perguntar para qualquer um Uber que você pegar, um pedreiro, qualquer coisa, pode perguntar para qualquer um, você vai perceber que essas pessoas não pagam tributo. Até por isso, o Brasil tem essas pesquisas, né? X% da população ganha abaixo de tanto. E as pessoas que estão declaradas ali como ganhando menos de um salário mínimo, muitas vezes movimentam 10, 15 mil reais, 12 mil reais por mês, que são esses prestadores de serviço que não se encaixam nesse modelo atual. O Brasil criou o nanoempreendedor, criou o microempreendedor individual e agora fez essas modificações aqui. É inegável que a Receita Federal, no mínimo, está tentando observar o tamanho desse mercado. Por quê? Quando você cria a figura do nanoempreendedor individual, o que você está fazendo? Tentando incentivar os empreendedores informais, a galera que vende cachorro-quente, etc., a se cadastrar em algum sistema. Quando você cria o MEI, o que você está fazendo? Tentando obrigar esses caras a se cadastrar em algum sistema. Quando você pega e fala que vai verificar transações de 5 mil por mês, o que você está fazendo? Tentando obrigar essas pessoas a se encaixarem nesse sistema. Simplesmente o governo cismou que quer saber quando você está movimentando? Ou em algum momento, né, ele vai chegar no lugar e começar a te tributar? Obviamente. Isso aqui não é questão de, Raul, isso é fake news, isso é sei lá o quê. É só você observar, todas as informações saíram da própria Receita Federal. Se você cruza uma com a outra de maneira crítica, você percebe que eles estão sim tentando descobrir qual o tamanho dessa economia, por exemplo, quanto que custaria. Eles estão fazendo um estudo, não estou dizendo que vão cobrar amanhã, né? Eu nunca disse isso em momento algum, não acredito que amanhã, toda transação via Pix vai ser agora tributada. Agora, a partir do momento que a gente utiliza menos dinheiro, a partir do momento que essa discussão começa a ascender na sociedade, a partir do momento que eles vão testando se as camadas da população têm receptividade a isso ou não, a gente deve esperar necessariamente um tributo, sim, porque não? A Receita Federal não fica fazendo estudo para nada. Não, é um estudo para a gente fazer o abraçaço coletivo na Praça da Sé. Não é, obviamente isso aqui tem um interesse por trás, o governo está tentando compreender o tamanho para entender essas estruturas. E ninguém escapa do tributo, né? O que precisa agora, se a gente não quiser ter esse tributo aqui, é que os nossos nobríssimos deputados, eles façam uma modificação na legislação, né? Para poder, empreendedor autônomo, essa figura do nanoempreendedor ou microempreendedor individual, ou pessoas com baixa escolaridade, ou sei lá o quê, tem que ter alguma coisa que eles consigam encontrar aqui, um subterfúgio para tirar essa galera do imposto de renda. Raul, não, mas por quê? Se eu pago imposto, se eu sou funcionário CLT, eles têm que pagar também, se eu sou concursado, eu pago, todo mundo tem que pagar. Galera, isso aqui não é inteligente para ninguém. Quando fala alguém tem que pagar, quem vai pagar é você, meu lindo. Porque se o pedreiro tiver que pagar o imposto de renda em cima daquele produto ali, ele vai acrescentar esse valor na prestação de serviço. Se o cara que vende fruta ali, que ele comprou na Ceasa, ele vai ter que pagar esse tributo, ele vai acrescentar esse imposto na prestação de serviço. Não existe um imposto que vai ser pago somente pelos profissionais autônomos e que não vai te abarcar. Para de defender imposto pros outros, porque vai acabar torando no seu rabo. Não tem como. Esse tributo vai acabar colocando mais tributo ainda numa camada da sociedade que não tem dinheiro, tá? Você não tá falando de rico, não tá falando de classe média alta, você tá falando de pessoas que estão vivendo ali na informalidade e que não tem dinheiro e que muitas vezes nem sabe calcular esse tributo aqui, nem sabe calcular se esse imposto é devido ou não. A maior parte da população brasileira, gente, tem uma péssima educação. Isso aqui não é uma medida inteligente de maneira nenhuma. A gente tem que torcer pro governo reverter isso aqui, não ir atrás disso e pros congressistas mexerem nesse modelo de tributação, porque senão a gente realmente está enrolado. Agora, Raul, esse canal aqui não tem nada a ver com isso, né? Tem não. Se você quiser aprender a investir, aí sim eu consigo te ajudar. Se quiser aprender a investir no Brasil e no mundo todinho, o que eu vou te recomendar? Abre aí, alvp.com.br, vou te ensinar a investir, dolarizar seu dinheiro para você fugir desse tipo de coisa louca. Vou te ensinar a investir em bolsa de valores, vou te ensinar a investir em renda fixa, vou te ensinar a investir até na China, se você quiser. China, Japão, Alemanha, tudo quanto é lugar, se você quiser, eu te ensino a investir. Você vai entrar aí, ALVP, vai clicar no botão Faça sua análise de perfil, vai preencher esse questionário aqui detalhadamente, precisa preencher com atenção, direitinho, você tem que ganhar pelo menos mais de R$ 4.500 por mês. Raul, ganho 15, 20, 30, 100, 200, todo tanto tá bom. Quanto mais você ganha, melhor, né? Mais rápido você recupera o valor investido, porque você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos aqui, onde você vai investir aí no maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual, só que com vantagens, né? Vai receber cashback no aluguel de ações, que hoje sua corretora te cobra 70% do que você ganha ali no aluguel de ações, você fica com 30%, né? Você fica com quase nada. Na UVP é o contrário, a gente fica com 30%, a gente, no caso do BTG, não fica com nada. A gente fica com 30% e você fica com 70%. Você vai ter aqui vários investimentos de renda fixa pagando aí mais de 17% ao mês. Cara, loucura. A plataforma é muito boa mesmo, né? E a gente consegue liberar para você o acesso, que inclusive é uma plataforma que só é liberada normalmente para os nossos clientes que têm mais de R$ 1 milhão, né? São clientes da consultoria e tal. Então você pode preencher aí o questionário que vai ser um prazer eu te ensinar a investir. E lembrando, né? Entrou na UVP, não ficou satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro depois
depois da conclusão do curso. Então, assim, não é nenhuma coisa que, 7 dias de devolução, isso aí é o governo que manda, tá? Eu tenho a garantia de 100%. Depois que você conclui, você emite seu certificado, não ficou satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Vou ver aqui algumas perguntas que vocês fizeram. Felipe Cauado Santos Almeida falou: uma dúvida, essa quebra de sigilo bancário não vai contra um direito fundamental da Constituição Federal? A própria Constituição diz que o poder emana do povo para o povo. Por que o Estado está indo para um lado totalitário e controlador? Caramba, são muitas perguntas, eu não consigo me imaginar nesse país mais. Por mais que o Brasil possa recuperar a crise daqui a alguns anos, não consigo deixar de me preocupar com o rumo que o Brasil está tomando. Cara, pior que eu adoraria te dizer que é só o Brasil que chegou nessa conclusão, mas o mundo todo, né? Começou com a China mais especificamente, esse controle maior sobre o que a gente gasta e tal, e esse controle tem se expandido por diversos países. Então, assim, não vai nessa de que, se eu sair do Brasil resolve, porque teoricamente é uma coisa, né? Mas na prática a teoria é outra. Então, o vídeo de hoje foi só. Um beijo pra vocês e até amanhã.